questões diferentes, tá? Não é igual ao BRL, as mesmas questões, tá? Agora, vai ter presencial? Vai, tá? Deixa eu explicar como vai funcionar o presencial. Presencial vai ser assim: a cada 3 semanas vai ter um módulo aqui em Muzambinho no sábado. A cada 3 semanas, certo? Para o Podemos B e para o Podemos E. De 3 em 3 semanas em período integral, tá? Mas não, o Gustavo, o principal vai ser online. Vai ter presencial também, mas vai ter online também, tá? Então vai ter os dois. Tem aluno que só aprende no presencial, então vai ter presencial também. Pessoal, agora eu quero falar com vocês sobre estatística, tá? Então agora eu vou começar um assunto muito interessante, tá? E vamos fazer com um exemplo absurdo, um exemplo concreto. Dá uma olhada aqui, tá? O que eu vou falar agora, todo mundo acha que já sabe e não estuda, tá? O que eu quero explicar aqui, a maioria dos professores não viu no ensino fundamental e médio. Nas apostilas ângulo, objetivo, coque, etapa, poliedro, positivo, essas coisas, não tem isso aqui muito bem feito. É um assunto novo, tá? Então presta muita atenção no que eu estou explicando, certo? Eu quero que vocês prestem muita atenção e que fique atento na explicação, tá? Eu vou fazer com exemplo. Podia pegar a idade de vocês aí, também daria certo, mas vamos lá. Ó, dada a lista de dados, ou como diz um pessoal aqui de Nova Resende, uma listra, dado uma lista de dados, construa uma tabela simples com frequência absoluta e relativa. Trata-se da idade de alunos de uma escola de vôlei. O que é frequência absoluta e o que é frequência relativa? Vamos aprender agora, tá? Então, beleza. Quantos alunos de 10 anos eu tenho aqui? Quantos alunos de 10 anos eu tenho aqui? Eu tenho um aluno. Então, isso é frequência absoluta. Entenderam o que é frequência absoluta? Frequência absoluta é o número de pessoas que tem. Agora, 11. Quantos de 11 tem? 1, 2. 2 de 11. Quantos de 12 tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 12. Quantos de 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 de 13, um de 14 e um de 15. Certo? Entenderam o que é uma frequência absoluta? Frequência absoluta é a quantidade. Existe um diagrama. Se você estiver fazendo, por exemplo, a conta, às vezes vai ser útil você escrever assim. Tá? Você coloca 10, 11, 12, 13, 14, 15 e vai fazendo assim. Tem um de 12, tem outro de 12, tem um de 10, tem um de 13, tem um de 11. Já viram isso? Tem mais dois de 12, tem um de 12, tem um de 13, tem um de 13, tem um de 11, tem um de 12, tem um de 13. E você vai fazendo, certo? Isso aqui é chamado de tabulação. Em inglês, isso aqui é chamado de tally chart. Tem uma versão variada disso daqui, tá? Tem uma versão variada. Tem uma versão variada disso aqui, que deixa eu pôr a tabulação certa, tá? De 12 são 7. E de 13 são 13. Deixa eu apagar isso aqui para fazer certinho. Certo? De 14 é 1, de 15 é 1. Entenderam esse esquema? Tem um jeito, Pazó, que é um pouco diferente. Um jeito é assim. Outro jeito é assim. Certo? Os dois é a mesma coisa. Conta de 5 em 5. Tá certo? Isso chama tally chart. Tabulação. Tá? Agora vamos lá. Quando eu escrevo essa letra sigma, é a soma. A soma de todos os valores. Tá? 1 mais 2, 3 mais 7, 10, 23, 24, 25. Certo? É a sigma. Isso mesmo, Mariana Lins. Então, agora preste atenção. Muita atenção. Atenção, muita atenção. O que é frequência relativa? O que é frequência relativa? Espera aí que travou aqui.
Alguém levantou a mão? Leonardo Sul está presente, porque está quieto, não tem barulho dele. Leonardo Sul sempre fala, está presente, mas está quietão aí. Alguém, ninguém sabe o que é frequência relativa? Não sabe? O que vocês acham que é? Chuta. O que vocês supõem que seja? Determinar o número de vezes que o número pode repetir, sei lá. Não, isso é absoluta. Pode chutar? Pode. Sei lá, porcentagem? Porcentagem. Nossa, tô bom no chute. Então, claro que você pode fazer uma regra de 3 aqui, mas aqui é 4%, por quê? O total não é 25%, então cada um é 4%. Aqui é 8%, aqui é 28%, aqui é 13 vezes 4, 52%, aqui é 4% e aqui é 4%, certo? Deu para entender isso aí? O que é uma frequência relativa? Tá? Pera, explica de novo, por que 4? Porque 25 não é 100 dividido por 4? É. Pronto. Agora, se você quiser calcular isso aqui à mão, você vai fazer o seguinte. É só você pegar e fazer 4... Não, peraí. Vamos lá. O total não é 25? Então você faz 1 dividido por 25. 2 dividido por 25. Entendi. 7 dividido por 25. 13 dividido por 25. 1 dividido por 25. No Excel, você vai fazer assim, tá? E por a porcentagem. Então, você faz essa divisão e você acha. Então, a porcentagem você vai achar frequência absoluta sobre o total é igual à frequência relativa. Certo? Entre a soma dos xi, são os valores. Certo? Porque eu somei tudo, deu 25. Certo? Ok? Deu para entender o que é frequência absoluta, o que é frequência relativa? Vamos agora aprender uns nomes aqui, tá? Eu acho que eu até vou pegar um exemplo para já colocar no gráfico de uma vez. Tá? Eu vou já colocar no gráfico. Tá? Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Eu quero pegar um exemplo que seja mais prático. Ué. Peraí, deu uma travadinha. Oi, Alice. Alice de Pernambuco. Peraí, deixa eu ver um bom exemplo aqui que não dê trabalho. Aqui, vamos lá. Vamos fazer já um difícil de uma vez, tá? Não, sem problema. Vamos fazer um difícil de uma vez. Que vocês vão entender tudo, porque no computador é bem mais fácil. Então, vamos lá. Isso aqui tá tudo desconfigurado. Mas isso daqui são números inteiros, tá? Tá tudo desconfigurado, porque isso aqui era uma tabela, e eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Mas vamos lá. Esse aqui são os scores, e eu quero esses valores aqui, tá? E tem um FA maiúsculo, mas não. Isso aqui é um F minúsculo e o A maiúsculo, tá? Então tá horrível aqui, porque era uma tabela e eu copiei, colei e desconfigurou tudo e fez. Vamos lá. O que é FA? FA é a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? É a quantidade das coisas. Na prova, às vezes eles falam só frequência, tá? Só frequência pode ser absoluta ou relativa. Quantos número 1 eu tenho aqui? Quantos número 1 eu tenho? 2. Quantos número 2? 3. Quantos número 3? 4. 4. Quantos número 4? 8. 8, muito bem. Quantos número 5? 6. E 2 número 6. Vamos somar. 2 mais 3, 5, mais 4, 9, mais 8, 17. 17 mais 6, quanto que é 17 mais 6? 23, 1, 2, Isso. 25. Então, 25 é tudo 4%. Então, FR é frequência relativa, então é 8%, 12%, 16%, 32%,
24%, 8% e, obviamente, a soma é 100%. Então, FR é a frequência relativa. Deu para entender o que é frequência absoluta e frequência relativa? Sim. Tá. Agora, eu quero calcular uma outra coisa. O FA maiúsculo é a frequência acumulada. Isso é mais importante que vocês imaginam. Não desprezem a frequência acumulada, como eu, Otávio, desprezei. Achei que era uma coisa inútil quando eu aprendi. Então, vamos lá. 1, a frequência acumulada é 2. Qual a frequência acumulada do 2? Até o 2 tem quantos, pessoal? 2 ou menos. São quantos? 2 ou menos. Não, fala inútil dentro da matemática. 2 ou quantos? 5. Então, a frequência acumulada do 2 é 5. 3 ou menos. 3 ou menos são 5, 6, 7, 8, 9. Entendeu o que é frequência acumulada? Quando o pessoal está falando de Covid, tá? Uma coisa é o número de casos de Covid no dia. E outra coisa é o total de Covid desde quando começou. Entenderam o que eu estou falando? O que é frequência acumulada? Então, se eu somar 9 com 8, 17. Se eu somar 17 com 6, 23. Se eu somar 23 com 2, 25. Isso é frequência acumulada. Pode falar, Gustavo. Você pode explicar de novo, por favor? Frequência acumulada é um valor até aquele. Quantos uns que eu tenho? 2, né? Frequência acumulada do 2 é o 2 o que eu já contei atrás. Então, é 2 mais 3 mais 2, 5. Frequência acumulada do 3 é 2 mais 3 mais 4, 9. Frequência acumulada do 4 é tudo até o 4. É só você ir pegando e somando a frequência acumulada. Aqui é 2, absoluto. Aqui é 2. Aqui é 2 mais 3, 5. Aqui é 2 mais 3 mais 4, 9. Mais 8, 17. Mais 6, 23. Mais 2, 25. Não Entendeu? sei se entendi. Frequência acumulada é até aquele valor. Olha o exemplo que eu dei da Covid. Uma coisa é quantas pessoas tiveram Covid hoje. Outra coisa, essa é a frequência absoluta. O que é a frequência acumulada? É o total de pessoas da Covid desde o primeiro dia. Entendeu? Acho que sim. Então, e nota que aqui terminou em 25. Tá, vamos lá. Só para entender. Quantos número 4 eu tenho aqui? Quantos número 4 eu tenho? 8. 8. E quantos número 4 ou menos? Quantos eu tenho? Só somar tudo, né? 8 mais 4 mais 3 mais 2. Eu tenho 17. Isso é frequência acumulada. Aí no caso, por exemplo, no 5 tem 6. Aí a frequência acumulada é 6 mais aquilo que você tinha. Eu tinha 17, eu somei mais 6, 23. Entendi. E a frequência relativa é a porcentagem. Certo? 8, 20%, 36, 68. 68 mais 24, quanto que é? 92. 92 mais 8, 100%. Tá? Azinho com Rzinho, Azão com Rzão. Então é frequência absoluta e frequência relativa, frequência acumulada absoluta, frequência acumulada relativa. Deu para entender esses nomes aqui? Entendido? Tudo certinho? Tá. Tudo certinho. Vamos aprender uns gráficos que vocês não sabem. Histograma e polígono de frequência. Já ouviram falar nesse nome? Histograma? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, vamos anotar os números ali. Então, vai de 1 a 6 e o maior valor é 8. Então, vamos lá. Então, vamos anotar os números aqui. Então, vamos anotar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o maior valor é 8, né? Então, vamos anotar aqui. A escala tanto faz, tá bom? Não precisa ser na mesma escala, não. Não é um plano igual ao plano cartesiano. Você faz a escala que você quiser. Aí, vamos lá. É que é difícil olhar
Ah, Vinícius, gostei. Não lembra, não, é triste. Então vamos lá. Qual a frequência absoluta do 1? Qual que é a frequência absoluta do 1? Responde, pessoal. Qual a frequência absoluta do 1? 2. Então, eu vou lá no 2, no 1, e eu vou pegar bem no meinho e fazer um traço aqui. De forma que o 1 fique exatamente no ponto médio. Estão entendendo que o 1 está exatamente no ponto médio? Então, vamos lá. Sim. Qual é a frequência absoluta do 2? 3. Então, vou lá e eu faço a frequência absoluta do 2 exatamente ali no ponto médio, 3. Já vou pegar os próximos. É 4, 8, 6. Então, vamos lá. 4, 8 e 6. Estão entendendo o que eu estou fazendo? E do 6, qual que é a frequência absoluta? É 2. Tá? Isso não é um gráfico de barras. Isso é um polígono que você consegue fazer matemática usando a área embaixo do polígono. Isso é um histograma. Tá? O valor tem que estar exatamente no ponto médio. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou ligar. E é só ligando aqui, ó. Tá? Você não vai ligar até lá no início. Exatamente assim. Histograma diferente do gráfico, ele é um jeito só. Isso é o histograma. Deu para entender o que é um histograma? Por exemplo, você concorda que a área desse histograma é a soma de todos aqueles números? Concorda que se eu somar todos os números é a área? A área desse histograma é a soma de todos os números. Então, vocês já percebem que tem a média aritmética, dá para ser calculada usando a área. Vou contar um negócio para vocês. Se eu mexer nessa figura e fizer virar um retângulo, a altura do retângulo é a média aritmética. Vocês já ouviram falar em média aritmética? É a altura desse retângulo. Se eu fazer virar um retângulo, eu viro um quebra-cabeça, transformo num retângulo, certo? É a mesma área. Mas beleza, vamos lá. Tem um outro bicho chamado polígono de frequências. O que é um polígono de frequência? Eu vou pegar, colocar um pontinho aqui, um pontinho aqui. É separado do histograma, tá? Fazendo o mesmo gráfico, mas é outra figura. Isso aqui. Entenderam esses pontos que eu fiz? Aí eu vou pegar o 7. Eu vou pegar o 0. Sempre um antes e um depois, mesmo que seja negativo. E eu ligo esses pontos aqui. Essa figura aqui tem o nome de polígono de frequência. Então, deu para entender o que é histograma e polígono de frequência? O de verde é o polígono de frequência. O de vermelho é o histograma. Tá? Polígono de frequência e o de vermelho é o histograma. Eu tenho aulas muito boas gravadas sobre isso na sala de aula, fazendo bem devagarzinho. Deu para entender a diferença de histograma e de polígono de frequência? Fica aí, Maria Sofia. Você pode estudar outra hora. Então, vamos lá. Agora, vamos ver isso aqui. Essa aula aqui você não vai encontrar nos cursos normais, não. Vamos lá. Agora, olha a frequência acumulada aqui. Eu vou anotar num papel para facilitar para mim. Vamos lá. 2, 5, 9, 17, 23 e 25. Tá? Eu vou anotar aqui. A frequência absoluta. Agora, você já ouviu esse nome aqui? Ogiva de Galton. Quem sabe o que é uma ogiva de Galton? Está aparecendo nos livros didáticos. Alguém sabe? Até às 8. Sempre cursando de 9 até às 8. Quem sabe o que é uma ogiva de Galton? Isso está aparecendo nos livros didáticos desse ano. Eu acho que ninguém sabe, né? Nem os caras que fazem a Olimpíada sabem. Se tivesse o Thiago Chateaubriand aqui com as 80 medalhas dele, ele não ia saber. Então vamos lá. Ogiva de Galton é quase o polígono de frequência do gráfico de frequência acumulada. Aqui é igualzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que aqui eu vou colocar os números até 25, tá? Deixa eu ver se dá para colocar aqui de 5 em 5. 5, 10,
15, 20, 25. Dá 5, 10, 15, 20, 25. E vamos lá. Depois eu conto quem que é o Galton, tá? Galton é um cara que muito polêmico, tá? A história dele é muito controversa e ele é um estatístico, tá? Se for olhar a vida pessoal dele, ninguém vai gostar muito dele, não. Mas ele é um matemático competente. Então, vamos lá. O 1, a frequência acumulada é 2. Tá? Então, é aqui. O 2, a frequência acumulada é o 5. Mentira. É só um pontinho. Eu estou marcando a frequência acumulada. Estão entendendo isso? Ó? 1 é 2. O 2 é 5. O 3 é 9. 3 é 9. O 4 é 17. O 5 é 23. E o 6 é 25. Entenderam o que eu fiz? Eu marquei as frequências acumuladas. Aí eu vou pegar do 0 e marcar o 0 aqui. E olha o que eu vou fazer. Fazer segmentos de reto ligando esses pontinhos. Isso daqui é chamada de ogiva de Galton. Ogiva, já ouviu falar em ogiva nuclear, né? Onde que os caras arremessam míssil, tá? Então isso aqui é ogiva de Galton. Vocês já viram isso muito no tratamento de coronavírus, não viram? No gráfico sobre coronavírus? Isso aqui é chamado de ogiva de Galton, certo? Tem ogiva de coisa. Então esse é um tipo específico de ogiva é o bico, isso. Então, isso é o gráfico de ogiva, certo? Deu para entender o que é o gráfico de ogiva? É o gráfico da frequência acumulada. É o gráfico da frequência acumulada. Entendido isso? Você tá aí, Gustavo? Cadê você? Ficou quieto? Tô aqui. Certo? Tá. Agora vamos ver uma outra coisa. Não é tudo feliz, né? Olha isso daqui. Como é que eu faço um gráfico, por exemplo, que tem dados bem variados aqui, ó. 50, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56. Não dá para fazer um gráfico aqui, concorda? Que é muito difícil fazer um gráfico aí, que é tudo diferente. Senão seria o que jeito gráfico? Tem 1 de 45, 1 de 46, 0 de 47. Não faria sentido. Então, o que eu faço? Eu faço uma tabela de dados agrupados em classe. Isso cai no Enem, é um assunto muito importante, tá? Então, o que é uma tabela de dados agrupados? É quando eu junto vários dados em uma única classe. Entenderam isso, pessoal? Sim. Certo? Então, eu vou fazer meu intervalo de classe. Olha meus intervalos aqui. O que significa esse tracinho aqui? 45, um T deitado, 55. O que significa aquilo ali? 45 até 55? Incluindo 45 e não incluindo 55. Entenderam? Isso daqui para quem lembra, é a mesma coisa da bolinha aberta e bolinha fechada, só que é uma notação na estatística. 45, 55. É esse trecho aqui que vai do 45, 55, incluindo o 45 e excluindo o 45. Se incluísse, seria um H. Então, se fosse 45 até 55, mas na estatística, os intervalos têm que ser disjuntos, ou seja, você não pode ter um valor e 2 intervalos, Pazó. Você não pode ter o 55 aqui, porque você já tem o 55 ali embaixo, entendeu? Então, você tem que colocar um intervalo de classe, todos disjuntos, ou seja, não pode ter elemento em comum. O último eu poderia incluir 85, tá? No último, se eu quisesse. Certo? E se eu fizesse assim, 45
até o 55, eu não ia incluir o 45. Tá? Pode falar, Samara Campos. Otávio, você pode explicar aquela parte de novo, por favor? Qual? Que travou aqui. Qual parte? A que você começou a falar do score. Então, é que eu não consigo colocar os scores tudo separado, porque os dados são todos diferentes uns dos outros. Então, eu vou agrupar eles em classe de vários valores. Isso aqui é chamado de intervalo também, tá? É o mesmo intervalo. É mesmo intervalo, se chama intervalo de classe. Ou seja, você escolhe uns dados e separa. Igual quando você está estudando geografia, tá? Vocês não falam em geografia de faixa etária de 10 a 13 anos? Vou, Thiago. Certo? Então, isso é um intervalo de classe. É um pedaço daqui até ali. Tá? Então, esse intervalo de classe aqui, eu vou pegar de 45 a 55. De 45 a 55 tem quantos? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Posso incluir esses 55 aqui? Pode ou não? Posso Não. ou não? Posso ou não, galera? Não? Não. Não, porque a bolinha é fechada, ó. Não é um T. Se fosse um Ah, H, tá. igual a Vazó falou, eu incluía. Então são só 5. Ah, tá, entendi agora. Também Obrigada. adoro sua voz, Samara, e adoro da Mariana também. A Mariana fala pouco. Então, entendeu? Então, do 55 a 65, eu não vou incluir o 50. Ó, vou colocar 1, 2, 3, 4. Do 65 a 75, tem 1, 2, 3, 4, 5. Do 75 a 85, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a soma aqui vai dar 20. Entenderam o que eu fiz? Sim. Eu fiz os intervalos. Isso aqui chama tabela de dados agrupados. Cada um desses pedacinhos é chamado de intervalo de classe. Claro, não, tua voz é voz de coisinha fofinha, Mariana. Eu não falei que a voz de ninguém é sexy, não. Falei que eu gosto da voz, tá? Senão dá uma impressão muito ruim. A voz de vocês são lindas, as vozes, tá? Então, veja. Não, ela perguntou também. A pessoa põe um também no meio da escola. Você falou claro, sim, você falou. Hã? Eu falei? Eu devo ter falado, mas assim, falei que a voz é bonita. Eu repeti, tá? Professor, Hã? Diga. parece que o senhor é pedófilo. Não, dá impressão Quando você horrível. fala sexy. É fofinha, de vontade de apertar a Mariana. Ela é cuti-cuti. Então vamos lá, vamos continuar aqui. E a frequência relativa? 20 é 100%. Então, quanto que é cada um? 25 era 4%. E 20? Cada um é quantos por cento? Responde o que eu estou perguntando, pessoal. 5. 5. Então, 5 pessoas é 25%, concorda? 4 pessoas é 20%. 5 pessoas é 25%. 6 pessoas é 30%. Entenderam o gráfico da frequência relativa? Vocês separaram que eu poderia fazer outros intervalos de classe? Concorda que eu poderia fazer outros intervalos de classe? Concorda comigo? Pode. Eu escolhi esses porque eu quis, tá? Existem regras para fazer intervalo de classe em algumas situações, mas na maioria você vai do jeito que vocês quiserem. E a frequência acumulada? Aqui são 5. E aqui? 5 mais 4 é quanto? 9. Então, entendeu, Gustavo, por que é 9? Entendi. E aqui? 9 mais 5, 14. 14 mais 6, 20. Entenderam a frequência acumulada? Sim. Então, aqui é 25%, aqui é 40%,
Aqui é quanto? 25, 45 mais 50, 70%. E aqui é 100%. Frequência absoluta não faz sentido colocar, acumulado não faz sentido colocar a porcentagem. Entenderam o que é dado agrupado em classe? Sim. Certo? Alguma pergunta? Tá. Até aqui, beleza? Agora, o histograma é diferente, tá? Histograma é diferente. Deixa eu tentar diminuir a tela para a gente conseguir ver os dados. Vamos lá. Eu vou colocar de 45 até 55. Sempre pulem um espaço para não precisar usar a borracha. Então, 45, 55, 65, 75 e 85. Aí os dados vão até 6, né? Então, 1. Peraí, será que dá? 2, 3, 4, 5. Não dá até 6, tem que pôr de 1 em 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. Presta atenção. Aqui, não vai do 45 até o 55? É 5. Ó. Entenderam que é um pouco diferente para fazer o histograma? Perceberam que é diferente? O outro, você põe o ponto médio e faz um traço no ponto médio. Aqui vai o intervalo inteiro. Não precisa pôr bolinha aberta nem fechada, tá? O outro é 4. Então, vai de 55 a 65. O outro é 5. Então, sobe de novo. E o outro é 6. Então, o histograma é só coisar ligando as pontas aqui. E eu tenho um histograma. Entenderam o histograma? Entendeu? Maiara, Mariana, Samara Campos, Leonardo, Aureliana, Sabrina, Tiago, Ana Clara Ferrão, Vinícius, Pazó, Mel Entendi. e mais 13 Sim. pessoas que eu não consigo ver o nome de todos. Tá? Agora, eu falo poucos nomes. A Mariana de Belo Horizonte, eu falo muito pouco o nome dela, só falar mais, tá? Agora, vamos lá. E o polígono de frequência? Esse é diferente. Polígono de frequência eu vou pôr no ponto médio do intervalo. Ou seja, o polígono de frequência, se não tiver o histograma, ele é difícil de fazer. Eu tenho que pôr exatamente no ponto médio de cada intervalo. Qual que é o ponto médio do intervalo de 45 a 55? Qual que é o ponto médio? A gente falou isso lá no trapézio. Qual que é o ponto médio de 45 a 55? Não. É? Não, ponto médio 45 a 55. Não é, não. 50, pessoal. Não é o 50? Que é o ponto médio 45 mais 55? É só somar 45 mais 55 e dividir por 2. Certo? Então, esse aqui é o ponto médio do intervalo de classe. E aí eu tenho que pôr aqui também, no 40 e no 90, para fazer o polígono de frequência. Os alunos costumam errar polígono de frequência quando é intervalo de dado agrupado. Tá? Entenderam o polígono de frequência e o histograma? Não. Não. É o bolinha laranja, polígono de frequência. E o preto, histograma. Tá? E o preto, histograma. Tá entendido, pessoal? Vamos fazer ogiva, que é meio complicado a ogiva, tá? Eu vou anotar aqui 45 até 55 e vou anotar 5, 4, 5, 6. Não, acumular. 5, 9, 14, 20. Guarda, olha aqui, ó. 5, 9, 14, 20. Frequência acumulada. Então, vamos lá. Ogiva de Galton. É mais complicado. Vamos ver se dá para fazer até 20 aqui. Não dá, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E vamos botar aqui 45, 55, 65, 75 e 85. Agora, veja bem.
A frequência acumulada aqui é 5. Mas aonde que eu vou pôr o 5? Vou pôr aqui, ou aqui, ou aqui no meio. Onde vocês acham que põe o 5? No meio. É obrigatório colocar exatamente no ponto médio. Então, na ogiva de Galton, eu vou pôr no ponto médio. Então, é o 5 e a ogiva de Galton, ela não decresce, tá? Ela só cresce, lógico. A frequência acumulada aqui é 9, aqui é 17 e aqui é 23. Espera aí que eu estou dando coisa errada. É 14, não é o próximo. Aqui é 14. Tá? E o último é 20. O último sempre é o total. E aí eu tenho que começar 5 atrás. Não começa do 45? Então eu tenho que começar do 40. Meio intervalo a mais, tá? Entenderam isso? Entenderam essa coisa aqui? Sim. Certo? Então, entenderam como que faz? Entenderam como é que a gente organiza dados em estatística? Isso aqui chama organização de dados em estatística. É uma aula corrida, né? É uma aula corrida. Mas eu quero mostrar alguma coisa para vocês aqui. Olha aqui, tá vendo? Qual desses dois gráficos aqui é uma ogiva de Galton? O de cima. Tem certeza? Ué, não é o de cima, não? Também. Mas olha o de baixo. O de baixo não é uma ogiva de Galton? É os casos de Covid de 2020, ó, 17/3 a 12/5. É os casos de Covid no Brasil. Frequência acumulada. O de cima também é uma ogiva de Galton, só que tem um problema. Não é uma ogiva de Galton, não. Por que não é uma ogiva de Galton? Aqui não está descendo? O que é o gráfico de cima? É o da média móvel. Ah, Entendeu? A média móvel foi subindo. Não é um gráfico acumulado. Dá uma olhada aqui. Aqui não é 700, ó. Aqui é 14 mil. Esse daqui é o número de casos de Covid por dia, que foi crescendo. Então, esse aqui não é uma ogiva de Galton. Essa é a quantidade de casos de Covid acumulado. Conseguiram entender a diferença de um gráfico e do outro? Consegui. Tanto que se você pegar o gráfico de cima, hoje ele decaiu, certo? O de baixo é o caso acumulado. Esse gráfico aqui vai subir para o resto da vida. Esse gráfico aqui, se Deus quiser, diminui. Por quê? A ogiva de Galton sempre sobe. Ué, porque não tem jeito de alguém que teve Covid deixar de ter. Concorda? Não tem jeito. Agora, você pode ter menos casos. Tá? Então, a pessoa desteve Covid. Desteve, voltou no tempo. A ogiva de Galton só vai para trás se voltasse. Olha aqui. Um polígono de frequência com infinitas frequências tem esse desenho aqui. Tá vendo essa curva? Alguém sabe o nome dessa curva aí? Só por título de curiosidade. Quem sabe o nome dessa curva? bom, não sei, mas pelo formato é uma parábola. Não é uma parábola, nem parece. Por causa da curva, aquela curva Não. no final. Nem Mas a não é. parábola é assim, ó. Não é Sim. parábola, não. Essa curva aí embaixo, se não tivesse, seria parábola. Não, também não seria, mas tudo bem. É difícil de entender a diferença. Não é a parábola. Essa curva, ninguém sabe o nome dessa curva? Não é uma ogiva. Não, Maiara, a ogiva só cresce, né? Essa aqui cresce e decresce. Vocês não sabem o nome dessa curva aí? Essa curva chama curva normal. Estranho esse nome, né? Curva normal. Curva normal. Eles chamam curva normal de Gauss. Tá? Essa é a curva normal de Gauss. Certo? Porque é complicado, não dá para explicar muito porquê, tá? Aí, tá escrito aqui, ó. Em geral, as distribuições infinitas tendem a aparecer a curva normal, tá? Quero mostrar um negócio para vocês. Eu preciso de um dado aqui. Tudo isso dá para fazer no Excel, tá? Olha aqui, pessoal, os exemplos resolvidos. Tá vendo?
Tem uns exemplos resolvidos aqui. Olha a ogiva. Tá vendo? Olha a ogiva ali. Viu, pessoal? Estão olhando? Ogiva de Galton. A outra ogiva aí. Aí depois dá uma olhada nesse material que vocês vão entender. Tem um monte de exemplo. Tá? Olha a ogiva do Covid. Quando só tinha 4.600 mortos. Olha a ogiva do Covid. Yupi! Ai, ai, ai. Yupi! Olha a outra ogiva, número de casos de Covid. Yupi! Só sobe, né? Se você descesse, ia ser bom. Ressuscitar os mortos, certo? Eles voltarem à vida. Graças a Deus. É. Olha a ogiva ali, ó, tá vendo? Isso aqui é um pedaço de uma ogiva. É um gráfico um pouco diferente, certo? Isso é achado na internet, tá? Eu quero mostrar uma coisa para vocês, não tô achando aqui. Olha o histograma polígono de frequência. Tá vendo? Olha ali, que bonitinho. Deixa eu procurar aqui. LI, deixa eu ver se eu acho por ali. Não vai achar. Limite superior. Ah, achei. Achei não. Tá, acho que eu vou achar assim. Seguinte. Olha essa tabela aqui, tá vendo? Olha essa tabela. Presta atenção, pessoal. Depois vocês falam o aí. Ó, dá uma olhada nessa tabela aqui. Vamos lá. Qual que é o tamanho de cada classe dessa tabela? Qual que é o tamanho de cada classe? Tamanho de cada classe. Cada intervalo tem que tamanho? 2? 2. 0, 0, 2, certo? Ah, sim, sim. Então, isso eu vou chamar de H002. Isso aqui é chamado de amplitude de classe. Não é a mesma coisa que amplitude, que é o H maiúsculo. Amplitude com H maiúsculo é um valor maior mais um valor menor. O H minúsculo. Certo? Agora, vamos ver se vocês entendem o que é. Se eu escrevi LI4, o que é LI4? Quem adivinha o que é LI4? Tem o LI4, deixa eu colocar um outro. O LS Jack, não. LS5 e o PM3. Quem sabe esses valores? Isso vai aparecer muito em estatística. O que vocês acham que é? LI4, LS5 e PM3. Você vai precisar disso para a fórmula. Quem consegue adivinhar o que é LI e LS? E PM? Limite inferior. Olha a classe. Essa classe é a quarta classe. Qual que é o menor valor dessa quarta classe? 1,61. Então, essa é o LI4. É o limite inferior da quarta classe. Deu para entender? E qual que é o LS5? Qual que é o LS5? 165? 1,65? Marcamos 1,65. O limite superior da classe 5. E o que é PM? Meganha? Não. O que é PM? Média? Ponto médio. Qual que é o ponto médio da classe 3? O que está exatamente no meio de 1,59 e 1,61? É 1,50? 1,50? Não. 1,60, né? Isso, eu falei errado. Uhum. Mas vocês entenderam, pessoal? Sim. Agora, o que seria o FA3?
O que seria o FA3? Frequência acumulada. Não, Não? não. O frequência acumulada seria o FA3. Ah, é outro nome. Como é que é o outro nome? Frequência absoluta é o 7. Isso. Já acumulada, teria que somar tudo isso aqui. Daria o 14. Não, 15. Entenderam esses nomes? Essas coisas aparecem em estatística, o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças. Mas não é um bicho de 7 cabeças, é um bicho de 6. Não, brincadeira. É tranquilo, tá? Conseguiram entender as ideias básicas de estatística? Sim. Eu conseguiria fazer uma estatística com vocês aí agora. Não vou fazer porque demoraria muito tempo. Eu poderia fazer tudo isso que eu fiz aqui com as idades de vocês, por exemplo, ou com a série de vocês, ou com o número de irmãos de vocês. Podia ir perguntando um por um e fazer os gráficos aqui, tá? Não pode confundir esses gráficos com os tipos clássicos de gráfico. Espera aí, deixa eu mostrar os tipos clássicos de gráfico para a gente conhecer o nome. Então, vamos lá. Vamos para os tipos de gráfico, tá? Vamos agora. Esses gráficos que eu fiz, ó, presta atenção. Histograma, polígono de frequência e ogiva de Galton não é gráfico de jornal. É gráfico de cálculo matemático. Entenderam o que eu estou falando? Vocês já viram na Folha, num jornal, na Folha de São Paulo, no UOL, apareceu uma parábola lá escrito X2? Não tem, né? Você concorda que não tem aqueles gráficos? Esses gráficos são objetos matemáticos. Agora, eu vou falar gráficos que servem para jornal. Gráficos informativos. Vamos lá. De tratamento de informação. Gráfico de barras. Pessoal, existe uma polêmica se esse é gráfico de barra ou de coluna. Já viram isso? Já viram essa polêmica ridícula? Não. Tem uma polêmica que diz o seguinte, que o gráfico, quando ele está assim, ele é gráfico de barras. E quando ele está assim, ele é gráfico de colunas. Já viram isso? Quando ele está em pé, isso aqui seria o gráfico de colunas, tá? E esse daqui seria o gráfico de barras. Isso é o seguinte, tem livros que faz essa diferença e eu já vim cair em vestibular a diferença de gráfico de colunas e gráfico de barras, tá? Então, não, mas isso é besteira, tá? Isso é besteira. Eu também espero que não caia, Mayara. Isso é besteira. Tem livros que vão chamar isso aqui só de gráfico de barras. Mas se o teu professor pedir na prova, põe o nome que ele quer, ok? Deu para entender essa polêmica do gráfico? Ok. Tem livro que vai diferenciar gráfico de barras de colunas, tem livro que vai chamar de gráfico de barras. Agora, isso aqui chama legenda, né? Você sabe o que é legenda, né? Você sabe o que é legenda, não sabe? Vocês sabiam que a legenda só tem mais 40 minutos de aulas? 42, 52. Sabia que a legenda pode ser assim? Isso aqui chama textura, tá? Hoje em dia está caindo de moda. Isso aqui é quando as coisas coloridas eram muito difíceis de fazer, tá? Agora vamos lá. Gráfico de linha ou segmento. Ele é só usado em séries temporais. Então, número de aulas por ano que eu tinha, tá? Então, foi aumentando. Isso aqui é um gráfico de linhas ou gráfico de segmentos, certo? Deu para entender o nome desse gráfico? É um gráfico que fala de série temporal. Esse gráfico só pode ser usado quando for uma evolução do tempo. Não posso fazer um gráfico aqui para 12 anos, 13 anos, 14 anos. Isso aqui não é um polígono de frequência. É um outro objetivo, é um outro sentido, é uma outra coisa. Gráfico de setores eu li de Pazó, não, de pizza. Esse gráfico é o gráfico de setores. Só que o Excel popularizou como gráfico de pizza, tá? Mas você concorda que isso aqui é um setor circular? Isso aqui não é um setor circular? Tá? Que pena, Aureliano. Certo? Entende o que é o setor circular? Então, esse é um gráfico de setores ou gráfico de pizza. Tá ok? Entendido? Pictograma. Já viram esse tipo de gráfico aqui?
pictograma? Olha um pictograma. Olha o pictograma aqui, que fofinho. Deixa eu pegar um mais legal, tá? Olha esse pictograma. Tá vendo? Deixa eu mostrar. Esse é um pictograma. Cada ônibus, 5 alunos. Aí você calcula aí. Entendeu o que é um pictograma? Então, isso é um pictograma. Existe bastante pictograma. Certo? Até agora, belezinha? Tudo joinha, joinha? Estão entendendo o que eu estou falando? Peraí que deu uma coisada aqui. Pictograma é o que tem um desenhinho para representar a quantidade, olha. Aqui 5 alunos. Aí eu faço por ônibus. Certo? Entenderam o que é o pictograma? Eu posso pôr arvorezinhas, carinhas. Esse aqui nem é muito um pictograma. Esquece isso aqui. Isso aqui é um exemplo ruim. Tá? Olha esse pictograma aqui. O pictograma pode ser também isso aqui. Entendeu o que é um pictograma, Pazó? Você tem que tomar cuidado com pictograma. Não é a mesma coisa que o infográfico. Olha isso aqui. Isso aqui é um infográfico. É uma coisa sofisticada para falar informações. Tá vendo? Isso é um infográfico. Olha um outro infográfico. Tem outros tipos de gráfico, tá? Eu só estou falando dos mais importantes. Tem aquele gráfico de radar, o Spider Chart. Tem, por exemplo, Boxplot, diagrama de dispersão, que a gente ainda vai ver, tá? Isso aqui é um gráfico de... É um infográfico. Ó. Olha o infográfico. Soccer infográfico, sobre futebol. Tá vendo que é um infográfico? Olha os fãs de The Walking Dead. Olha o infográfico de The Walking Dead. Certo? Então aqui tem o governador, Herschel, Merle, T-Dog, Shane, o Glenn, Beth, tá? É um infográfico. Certo? Ok? Entendido, galera? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Sabia que gráfico pode ser usado... qual a diferença de um gráfico para o outro? Tá? Deixa eu explicar para vocês. O gráfico de setores e o gráfico de colunas, qual é a vantagem de um para o outro? Tá? O gráfico de setores, a vantagem dele é para comparar parte, todo. Já o gráfico de barras é para comparar parte, parte. Certo? Vamos explicar melhor isso. Deixa eu pegar um exemplo. Tá? Vamos olhar aqui. Espera aí que travou. Dá uma olhada aqui. Não sei o que. Por exemplo, qual ano que é maior? 2003 ou 2007 para essa barrinha azul verde? Ué, 2007. Você consegue ver isso aqui só olhando, não é verdade? O gráfico de linhas, ele permite que você compare parte com parte. Mas você sabe falar dessa questão verde? Se algum desses aqui é mais da metade, menos da metade, não dá para saber, né? O gráfico de setor te permite comparar parte e todo. Dá uma olhada aqui. Você está entendendo? Você olha esse gráfico aqui, você não sabe o que é maior, se é esse ou esse. Você sabe que tem um número aqui. Mas só olhando, você não consegue saber se esse é maior que esse. Concorda comigo? Você não sabe? Então, gráfico de setores, você consegue comparar a parte com o todo. E o gráfico de barra, você consegue comparar parte com parte. O gráfico de barras, ele pode ser usado para mentir para as pessoas. Gráficos pode ser usado para mentir para a pessoa. Tá? Então, eu peguei um gráfico aqui que foi usado para mentir para as pessoas. Tá? Então, eu não sei nem do que é direito. Tá? Olha aqui. Votos estimados. Olha o gráfico que foi divulgado. Partido azul, partido vermelho.
tá? Olha o gráfico verdadeiro como que é. Vocês entenderam a distorção que foi feita no gráfico? Dá uma olhada aqui na distorção. Esse trecho daqui até aqui é 0,3%. Não, mas as pessoas olham aí e acham que a diferença é grande. É marketing que a maioria das pessoas, elas não fazem a diferença dos dois. Daí, com isso, as pessoas veem que pode ser uma grande diferença e vai querer votar no azul. Exatamente. Olha esse outro gráfico aqui. Tá? Olha esse outro gráfico interessante. Olha o gráfico como que seria de verdade. Não, mentira. Não, tem alguma coisa errada aqui. Então, eu sei que os gráficos, dá para você manipular o gráfico, tá? Aqui que eu vou mostrar. Olhando esse gráfico aqui, é fácil perceber que mais da metade é bom? Não. Não dá para saber. Agora, olhando esse gráfico, é dos mesmos dados, eu tenho certeza que mais da metade falou que é bom. Entendeu qual que é a vantagem de um gráfico sobre o outro? Sim, aí é certeza do bom. Tá. Agora, o que é mais? Regular ou ótimo? Não dá para saber olhando aqui, né? Dá sim um ótimo. Dá para perceber que é o ótimo, mas é mesmo assim sem confiar muito na vista. Agora, aqui é claro que o ótimo é melhor que o regular. É. Certo? Entenderam para que serve cada tipo de gráfico? Sim. Tá? Bom, eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar sobre gráfico. Tem uma coisa que chama tabela de dado agrupado. É uma tabela que você coloca aqui, ó. Sexo, masculino, feminino e aqui a soma total. E aqui eu ponho, por exemplo, idade. Então, idade, eu ponho, por exemplo, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos e o total. Como é que chama esse gráfico aqui? Como é que chama essa tabela aqui? Nossa, eu não lembro mais. Essa é uma tabela de dupla entrada. Dupla entrada, eu tinha falado isso. Ou é uma tabela de dados bivariados, ou uma tabela de contingência, tá? Não vai dar tempo de eu falar, esse é um curso muito rápido, tá? E muito tanker. Muito rápido, então não dá para falar muito. Vamos para outro assunto agora. Alguma dúvida? Sem dúvidas, apenas. Tá, eu vou passar para o outro módulo, tá? A Sofia ficou aí. A Sofia falou do certificado, mas ela querendo sair da aula, sem safadinha. Eu vou interromper e voltar. Pior que ela saiu. Eu não devia ter saído. Depois eu converso com ela.